Então hoje eu vim falar sobre como seria a liberdade, então, na visão kantiana. E venho falar sobre o Manifesto da Liberdade Kantiano, né? É um manifesto que eu fiz em função de algumas coisas que eu entendi sobre a deontologia, né? Que é a ética do dever, que o Kant fez. E eu venho falar isso aqui até porque eu sou um simpatizante com o libertarianismo e também do anarcapitalismo. Porém, eu vi uma coisa nesse momento de estar escrevendo o livro sobre os princípios da vocação. Eu vi uma coisa que me fez mudar de ideia em um aspecto sobre o anarcapitalismo. Porque o anarcapitalismo ele combate o Estado, como se o Estado deveria acabar. E dentro da ética kantiana, o ChatGPT concorda que, não, talvez o Estado possa existir, mas ele deve seguir algumas regras, algumas leis universais. E quando eu vi que, então, há essa possibilidade do Estado ele existir de maneira ética, para além até da visão do libertarianismo como é hoje, né? Como o princípio da a não agressão como uma das principais formas de lidar com o Estado e querer, dentro do anarcapitalismo, a abolição. Mas eu vejo que o Estado ele pode ser, então, ele pode existir. Mas agora, como ele vai existir e a partir do quê? E aí eu venho conversando com o ChatGPT há alguns dias e eu consegui chegar em boas respostas, inclusive no manifesto, que eu quero apresentar agora. Então, primeiro, a gente vai começar a explicar o que é o certo e o errado. As pessoas tendem a ter uma visão religiosa, na verdade, sobre esse tipo de coisa, né? Mas o certo é aquilo que é justo, e o errado é aquilo que é injusto. Não o que é do bem, porque tem várias coisas do bem que parecem do bem, mas são injustas. Tá. Perguntas que parecem simples, mas escondem um fundamento profundo. O ser humano não é apenas o corpo, nem apenas emoção, nem é apenas razão. Sim. E dentro do meu livro eu trabalho com três partes principais que todo ser humano tem, que a gente deveria aprender sobre isso. A parte do corpo, por motivos óbvios. A gente nasce, né, um bebê, né, o corpo desenvolve. Depois a gente tem o desenvolvimento emocional ali na adolescência. E então, sob a luz da razão, a gente fica adulto. E a formação completa do cérebro ali por volta dos 25 anos. Então, a partir dos 25 anos, a gente já está no nosso momento máximo de conseguir pensar sobre ideias lógicas, né? Mas claro que querer pensar de forma racional é uma decisão, né? E as pessoas normalmente nem sabem que isso existe, então muito menos decidir em pensar dessa maneira. É justamente nessa dimensão racional que nos diferencia dos outros animais, né? O ser humano pode transformar uma sensação em reflexão e uma reflexão em uma decisão consciente. Por isso, entender a liberdade exige entender primeiro a razão, especialmente a razão prática, que guia o que devemos fazer. Tá, parte 2. Eu já criei um roteirinho para conseguir explicar essa minha ideia que eu estou apresentando nesse vídeo. Então eu estou querendo falar rápido e ler rápido justamente para não ficar muito longo esse vídeo. Antes de falar de liberdade, né, então a gente vai falar de moralidade e ética, né? O que é isso, o que é uma coisa, o que é outra. Normalmente as pessoas nem sabem o que é moralidade, já ouviram falar ou conseguem associar, tipo, o que é a moral da história, mas não é isso. Moralidade é uma coisa maior do que isso. Falar de liberdade, precisamos distinguir dois conceitos fundamentais, então, moral e ética. Moralidade é seguir regras porque foram impostas. Uma criança que obedece aos pais apenas por medo de castigo e age moralmente, mas não eticamente. Então a gente segue regras porque alguém disse que a gente tem que seguir. Nosso pai, nosso chefe ou uma lei do governo, né, do Estado. Ética é quando fazemos o que é certo porque compreendemos sua justiça. Não colar na prova porque o professor está olhando é moralidade. Então, não vou colar, o professor está olhando, vou me dar mal, né? Não colar porque seria injusto com os colegas é ética. Não vou colar porque não está certo, não é justo e acabou.
Não tem outra discussão. Então, ética seria isso, né? Seria uma regra moral, só que refletida, né? E refletida, e tem maneiras de fazer isso. Eu ainda vou explicar ética um pouco mais pra frente, mas é importante a gente distinguir uma coisa da outra. Na moralidade, alguém manda e você obedece. Na ética, você age por consciência, não por imposição. Justiça, portanto, não é punir quem errou, mas tornar o próximo mais justo. Isso é justiça, né? Não é punição ao bandido. Ah, ele roubou, punir. Não é isso. É fazer alguma coisa com o bandido que ele aprenda a ser mais justo e não voltar a fazer injustiças, né? Como roubar. A ética nos convida a crescer, não apenas a obedecer. A gente já entendeu o que é moral e ética. A gente já falou que o ser humano ele é dividido em parte corporal, emocional e racional. Então vamos falar só sobre a razão. Então a razão ela se divide em duas partes: a razão teórica e a razão prática. O ser humano pode ser racional, não apenas sente ou reage, ele pensa. Mas nem todo o pensamento é igual. Kant mostrou que a razão se divide em dois grandes usos: teórico e prático. A razão teórica lida com os fatos, como o que é. E ele pergunta: como o mundo funciona? O exemplo, a água ferve a 100 graus. É uma constatação, não depende da minha vontade. A razão teórica, ela lida com essas questões, como por exemplo, como o mundo funciona. E tem várias coisas que a gente tenta explicar de forma teórica para conseguir chegar na prática, né? Agora, a razão prática lida com escolhas, como com o que deve ser feito. Ela pergunta: o que devo fazer? Exemplo: devo ou não mentir para o meu amigo? O que não estamos apenas descrevendo, mas decidindo o certo a se fazer. Então, a razão teórica, ela cuida em coisas mais abstratas, vamos dizer assim, como o mundo funciona, e a razão prática, então, ela cuida das nossas atitudes objetivas aqui. Essa discussão é fundamental. A teoria nos mostra a realidade. A prática nos orienta na ação. Certo? Então é importante a gente distinguir que a razão ela tem essas duas maneiras de ver o mundo. Claro, e aí agora a gente vai falar então uma breve história da ética, porque agora a gente já sabe como a razão se comporta dentro da nossa cabeça. Ao longo da história, os filósofos tentaram responder a mesma pergunta: o que é o certo a fazer? Três grandes respostas se destacam. Existem vários tipos de ética, tá? Mas eu estou trazendo essas três principais aqui porque é o que importa. Ética da virtude. Então, né, Aristóteles, né, basicamente o pai da ética ali, né? O certo é agir para se tornar uma pessoa virtuosa, equilibrada e de bons hábitos. Exemplo: não ser corajoso apenas uma vez, mas cultivar a coragem como parte da vida. Ponto forte: valoriza o caráter. Show de bola. Limite: depende muito da cultura ou dos costumes de cada sociedade. A ética aristotélica, então, hoje, a Igreja Católica, né, ela interpreta todo o catolicismo dessa forma, né? As virtudes e os vícios. Então, de uma certa forma, a gente já tem essa estrutura de ser uma pessoa virtuosa em função da gente viver num país cristão. A gente já pensa entre essa coisa do bem e do mal e essa forma de vamos nos desenvolver, vamos evoluir como pessoa de volta para a casa do Pai através das virtudes. E é bebido da fonte aqui de Aristóteles. 2. A ética utilitarista. O certo é o que traz a maior felicidade para o maior número de pessoas. E olha o que ele está falando aqui. É aquilo que traz felicidade, né? A gente tem Aristóteles aqui falando da eudaimonia, né? Como se fosse o bem que todo ser humano busca.
E felicidade, então, seria a forma como a gente entende eudaimonia no português, né? Felicidade. Então, o certo é o que traz maior felicidade para o maior número de pessoas. Exemplo, uma lei pode ser certa, se gerar bem-estar coletivo, mesmo que prejudique alguns indivíduos. Ponto forte, pensa no coletivo. Limite, pode sacrificar inocentes em nome de um bem maior. E sim, né? A gente tem o Estado hoje, toda a estrutura de lei que a gente tem hoje no Estado é dentro de uma ética utilitarista, né? É sempre visando o maior número de pessoas se sentindo felizes, né, com aquilo. O problema é que esse tipo de ética aqui, ele sacrifica o indivíduo, ou seja, tu, tá entendendo? O indivíduo, a individualidade. Não tem espaço na individualidade dentro dessa forma de ver. Esse é um problema que a gente não consegue resolver com as estruturas de leis que a gente tem hoje em dia. Porque sempre o coletivo vai suprimir o indivíduo. Certo, então agora a gente vai ter o que eu considero a mais importante e a única certa, na verdade, não que os outros estejam errados, todos eles contribuem de outras maneiras através dos deveres imperfeitos, e eu já vou chegar lá sobre isso, mas o Kant, então, ele resolve a questão da ética através unicamente e puramente da razão, que é a ética do dever. O certo é agir pelo dever, de acordo com os princípios universais da razão. Exemplo: não mentir porque não é útil, porque se todos mentissem, a confiança deixaria de existir. Então, se todo mundo mentir, não existe mais confiança. Então, a gente não pode mentir simplesmente porque está errado. Ponto forte: é imparcial, vale para todos. Não depende da cultura e nem do cálculo de utilidade. Então, nesse ponto, ela é mais forte do que a ética aristotélica e o utilitarismo. Limite: exige maturidade racional para compreender o dever acima das conveniências. Ou seja, exige estudo. A pessoa, ela precisa decidir querer conhecer isso aqui. Senão ela nunca vai conseguir pensar dessa maneira. Porque exige uma decisão de querer maturidade racional nessa direção. Antes de ela decidir isso, não há. E por isso a importância do meu vídeo estar falando sobre isso aqui. Agora tá, vamos falar sobre a deontologia. Deontologia, então, é a ética kantiana, que é o que eu estava falando até aqui. Ó. Ética do dever. Deontologia, dever, deontologia. A ética do dever nos lembra que nem tudo que dá resultado é certo. Nesse ponto central, não podemos julgar uma ação apenas pelas consequências, mas pelo princípio de que a sustenta. Exemplo escolar. Isso aqui é minha praia, né? O aluno cola na prova e tira a nota alta. Não, foi um bem, ele ficou feliz. O resultado foi bom para ele, mas o princípio é errado. Se todos colassem, a escola deixaria de ter sentido, né? Então, tá liberado colar, então para que escola, né? Exemplo político. O Estado declara guerra às drogas. O discurso é proteger a sociedade, mas na prática gera mortes de inocentes, violência em um ciclo sem fim. O princípio que sustenta essa ação é incoerente. Em nome de um bem, produz o mal. Do ponto de vista deontológico, uma lei que só funciona marginalizando pessoas e aumenta a violência não é justa. Não faz sentido. Se a gente está querendo diminuir a violência para defender o bem, a gente faz mais violência ainda. É uma contradição lógica. E isso, eu estou falando guerras, drogas aqui, que é um exemplo simples. Agora imagina aí
Vários países em guerra, pensa a invasão da Rússia na Ucrânia, o Putin lá, um cara mandando um monte de gente para a morte por questões ideológicas, não? Não é nem sobre o certo e errado, é só uma questão ideológica deles lá. Exemplo pessoal: mentir para não magoar alguém pode parecer útil, mas mina a confiança. Uma relação baseada na mentira não se sustenta. Acho que aqui não precisa de maiores explicações. A diferença é clara. O utilitarismo diria: se funciona ou gera mais felicidade, está certo. Claro que aqui ele está falando isso de uma maneira bem generalizando a coisa, né? A gente não sabe que não é bem assim. A deontologia responde: se não pode valer como regra universal, está errado. Se não pode valer uma regra que é aplicada a todas as pessoas de forma universal e atemporal, então está errado. E acabou. É uma contradição lógica. Liberdade e libertinagem. Muitas pessoas confundem liberdade com fazer o que quiser. Mas isso não é liberdade, isso é libertinagem. Libertinagem é agir sem limites, sem pensar nas consequências universais. Exemplo: quero dirigir bêbado porque é a minha vontade. Mas se todos fizessem isso, o trânsito viraria um caos e vidas seriam perdidas. O que parece liberdade individual destrói a liberdade de todos. Então, é uma libertinagem. Liberdade verdadeira é agir de acordo com princípios que todos poderiam adotar ao mesmo tempo. Exemplo: dirigir sóbrio e com cuidado, isso não restringe a minha liberdade, ao contrário, torna possível que todos desfrutem da mesma segurança. Aqui está a chave: liberdade não é ausência de regras. A liberdade é agir por regras que a própria razão, eu decidi, impõe iguais para todos. E eu sempre lembro, quando fala essa questão de regras que a própria razão impõe iguais para todos, é que assim, mas se não tivesse o Estado, quais as leis, quais seriam as regras então? Então tudo ia acabar, a gente ia se matar. Não. É porque as pessoas não amadureceram racionalmente a ponto de começar a entender esse tipo de coisa. Elas vivem no utilitarismo. Agora sim, aqui eu vou trazer a ideia principal do Kant, que a gente chega nessa questão da deontologia, né? O imperativo categórico. E isso aqui é imperativo porque é para todos, todas as pessoas, e é categórico porque é para o ser humano. O imperativo categórico é o coração da ética kantiana. Ela não diz o que você deve fazer, nem depende de consequências. Ela diz o que você deve fazer por dever e razão, sem exceções. Kant formula o imperativo categórico de várias formas, mas as principais são: antes de ler as leis do Kant aqui, eu quero fazer uma breve propaganda do meu livro que eu estou escrevendo sobre princípios da vocação. Essas ideias vão estar lá dentro. Eu levo tudo isso em consideração para formular o meu livro sobre princípios da vocação. Compre meu livro. 1. Fórmula da lei universal. Age apenas segundo a máxima que possas ao mesmo tempo querer que se torne lei universal. Isso aqui é uma citação do Kant, né? Então, só vamos agir conforme a gente consiga transformar uma lei universal. Explicações. Antes de agir, pergunte-se: se todo mundo agisse assim, o mundo continuaria justo e coerente? Exemplo: mentir para sair de uma situação difícil. Se todos mentissem, ninguém confiaria em ninguém. Logo, não é moralmente permitido. Então, dentro da minha organização, das minhas regras internas, como o Kant chama do meu reino dos fins, lá eu crio essa regra para mim, porque ela é uma verdade lógica. E se eu tivesse fazendo algo contra essa regra, eu estaria me contradizendo. Eu estaria fazendo algo que eu sei que é ruim, por definição.
2. A fórmula do fim em si mesmo. Lembra, o fim aqui nesse sentido é os fins justificam os meios. Ah, a pessoa é rica, ficou muito rica, mas o meio para ela chegar nesse fim, que é a riqueza, ela teve que ser corrupta e roubar dinheiro. Então os fins justificam os meios, né? A fórmula do fim em si mesmo. Age de tal modo que uses a humanidade, tanto na tua pessoa como na pessoa de qualquer outro, sempre ao mesmo tempo como um fim, nunca simplesmente como um meio. Explicação. Não podemos tratar as pessoas apenas como ferramentas para nossos objetivos. Cada indivíduo tem a dignidade e autonomia e devem ser respeitadas. Todos somos seres racionais. Todos devem ser dignos e respeitados. Exemplo: explorar trabalhadores só para aumentar o lucro é errado porque os trata apenas como meio, não como fim. Então, se estou explorando alguém, eu estou tratando ele como um meio para alcançar alguma coisa, que não é aquela pessoa. Eu não estou tratando ele como ser humano, como um fim em si mesmo. Qual é o fim do ser humano em si mesmo? O ser humano tem a finalidade de se tornar mais humano. Então a gente tem que tratar ele como um ser humano com humanidade. E não como uma ferramenta para chegar em alguma coisa. Fórmula do reino dos fins. Age como se, pelas máximas da tua ação, fosse sempre um legislador universal em um reino de fins. Explicação. Imagine um mundo onde cada ação sua estabeleça uma regra que todos devem seguir. Você seria responsável por criar leis justas. Sim, e você é responsável por criar as tuas leis na tua cabeça em lidar com as outras pessoas. Você já é, mesmo não querendo, responsável por isso. A questão aqui é que o Immanuel Kant está ensinando a gente a fazer isso do jeito certo. Essa é a base para entender a liberdade kantiana. Liberdade não é fazer tudo o que quero, mas agir de forma que a minha ação possa ser universalizada sem contradição. Como ele está dizendo aqui, ó, age de tal modo que uses a humanidade. Ele está dizendo para mim usar a humanidade. Mas tá vendo que depois ele explica que a gente não é para usar as pessoas. Tanto a tua pessoa como qualquer outra pessoa. Sempre ao mesmo tempo como fim. Ou seja, a gente usa eu e a humanidade como uma finalidade em nós mesmos, como humanos. Nunca simplesmente como meio. Certo? Então até aqui a gente aprendeu o que é o ser humano dividido pelo corpo, emoção e razão. Falamos da diferença entre moralidade e ética. Falamos sobre a história da ética, brevemente. A deontologia, que é a ética kantiana. Liberdade e responsabilidade. Todo mundo pode ser livre, mas isso implica em responsabilidade. Imperativo categórico, que é a parte onde que sustenta toda essa minha teoria. E então vamos falar sobre o que é dever. Alerto vocês que estão assistindo isso, depois que escutarem essa parte, vocês não vão conseguir desescutar. Então, boa sorte. A palavra dever vem do latim debere, e significa ter obrigação ou estar ligado a algo. No cotidiano, dizer que tenho o dever de estudar significa que há algo que a minha própria razão me diz que devo fazer, independente da vontade, medo ou recompensa. No pensamento kantiano, o dever não é apenas uma regra externa. Ela nasce da razão prática. A razão prática nos indica o que deve ser feito, não apenas o que parece certo ou dá resultado. É a ponte entre a ética e a ação, entre reflexão racional e as escolhas concretas. Ou seja, agir porque é certo e não porque parece certo. E o certo, agir porque é certo, é agir por dever. Dever perfeito e dever imperfeito.
né? Porque existem esses dois tipos de deveres. Kant distingue dois tipos de deveres e essa distinção é essencial para entender como agimos de forma ética. Deveres perfeitos são absolutos, não admitem exceção. São absolutos, o fim é neles mesmos. Não tem exceção à regra. Devem sempre ser cumpridos sem justificativa, porque senão seria uma contradição lógica. Enfim. Exemplo: não mentir, não matar, não roubar. Isso, todas as pessoas percebem que a gente seria o mal fazendo isso, né? Mas muito mais do que a gente parecer do bem e não fazer o mal, a gente não deve fazer isso, porque não faz sentido. Conexão. Eles estão ligados diretamente ao imperativo categórico. Se uma ação não puder ser universalizada, é violação de um dever perfeito. Ou seja, se essa regra que eu estou seguindo não for um fim em si mesma e não puder ser universalizada para todas as pessoas, em todos os lugares, em qualquer tempo, então é uma violação de um dever perfeito. Porque o dever perfeito, ele é lógico ou não, é uma contradição. Deveres imperfeitos são abertos, flexíveis na forma e no momento do cumprimento. Não exigem uma ação contínua, mas sim uma orientação de vida. Exemplos: ajudar o próximo, cultivar talentos, promover felicidade alheia. Conexão. Eles permitem que a liberdade do indivíduo se manifeste de forma ética, dentro do respeito aos outros e à universalidade da razão. Ou seja, tem coisas que a gente não vai conseguir descobrir se está certo ou errado. Vai ser sempre haver aquela zona cinzenta, a gente não sabe muito o que fazer com aquilo. Então, aqui entra a ética aristotélica, de uma vida virtuosa, que é o que a Igreja Católica já vem ensinando metade do planeta. Conexão com a razão prática, ética e leis universais. Razão prática guia tanto os deveres perfeitos quanto os imperfeitos, mostrando o que devemos fazer independentemente do desejo. Não importa se eu gosto, ou se eu quero, ou se eu não quero. A gente tem que fazer porque está certo e acabou. Não tem outro motivo. Ética garante que nossas escolhas respeitem os princípios universais, não apenas convenções ou interesses pessoais, né? E quantas leis no Brasil a gente não tem que são apenas convenções? Leis universais. Os deveres perfeitos são a base das regras que poderiam valer para todos, em qualquer lugar, em qualquer momento. Os deveres imperfeitos são o espaço à responsabilidade ética e à liberdade racional. Então, resumindo, os deveres perfeitos são coisas que a gente tem que seguir e ponto final. Não tem a arbitrariedade. Agora, há outras coisas que a gente deveria, então, se inclinar à ética aristotélica e ter uma vida virtuosa. Porque a gente não vai conseguir, nem todos os deveres são perfeitos. Aqui nessa parte eu fiz um manifesto da liberdade kantiana, que é uma liberdade que todos os seres humanos têm e deveriam ser respeitadas, e ponto final, senão seria contraditório. Por definição, são deveres perfeitos. Nesses, nós, seres racionais, reconhecemos nossa dignidade incondicional e a autonomia que nos constitui. Declaramos que nenhum poder, autoridade ou instituição pode violar os limites da razão prática. Sim, porque é tudo feito por ser humano. O Estado é feito por seres humaninhos. Este manifesto afirma os direitos universais, os deveres perfeitos que jamais devem ser transgredidos em tempo algum, em lugar algum, sob nenhuma justificativa. Aqui não se trata de convenções políticas, mas de leis da própria razão, válidas para todos os seres humanos, simplesmente por serem humanos. Eu vim aqui para o documento que eu guardei aqui no Google Docs,
Manifesto da Liberdade Kantiana, que é o texto na íntegra derivado dos direitos humanos. Pensa só. E ó, foi muito simples fazer isso. Eu peguei o ChatGPT e falei, ChatGPT, pega os 30 artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos lá, que foi criado no final da Segunda Guerra, que teoricamente todo mundo deveria seguir, e faz uma análise deontológica. E também trouxe algumas virtudes que o próprio Kant ressalta nos seus livros. E ele não aprofunda em muitas virtudes, não. Mas aquelas que ele fala, eu acredito que são imprescindíveis, né? A gente entender e saber que existe. Princípios fundamentais. Dignidade. Todo ser humano existe como um fim em si mesmo, nunca apenas como meio. Isso já foi explicado. Essa é a nossa dignidade humana. Autonomia. A liberdade racional é condição da humanidade. Nenhuma heteronomia pode anulá-la. A liberdade racional é condição da humanidade. Heteronomia, então, seria a dependência de outras pessoas para eu tomar decisão, que é o que acontece dentro das instituições, né? Tipo, por exemplo, dentro da escola, às vezes, eu só cumpro regras, né? E tem coisas que eu preciso da diretora dando ok dela para daí eu fazer. Então, eu tenho uma heteronomia em relação ao meu chefe, né? Minha chefe, a diretora. Estou falando isso para explicar o que é heteronomia. Então todo mundo tem o direito à autonomia. E pronto. Universalidade. Toda lei moral deve ser válida para todos, em todas as circunstâncias. Então, todas as leis devem ser universais. É para todo mundo. Não coerção. Nenhum ser humano pode ser submetido a poder ilegítimo. Ou seja, a gente não deve ser coagido, né? A gente não deve receber coerção de ninguém, de nada, de nenhuma instituição. Todas as pessoas adultas, né? Ou pelo menos aqueles seres humanos com mais de 25 anos que já estão nas suas capacidades máximas de razão. Dali para frente não tem mais desculpa. Responsabilidade. A liberdade traz consigo o dever de respeitar igualmente a liberdade de todos. Então aqui a gente tem 5 princípios universais que todo mundo deveria respeitar e ponto final. A partir desses princípios universais, então as virtudes de Kant, eu pedi para o ChatGPT ressignificar e reler os direitos humanos e a gente tem então as leis universais da humanidade. E o ChatGPT, como inteligência artificial, máquina de poder formal muito maior do que o ser humano, ele consegue fazer essas análises assim, muito rápido. Coisa que eu levaria, sei lá, meses para conseguir pensar. Ele consegue fazer essas análises formais da estrutura da língua, das palavras, de maneira muito mais rápida. E ele trouxe, então, já uma segunda interpretação sobre os direitos humanos numa versão kantiana, que eu considero os direitos universais para todos os seres humanos. A gente deve seguir essas regras e pronto, não tem discussão sobre isso. Dignidade inviolável. Nenhum ser humano pode ser escravizado, torturado ou tratado como objeto. 2. Nenhum humano pode ser eliminado ou instrumentalizado em nome de coletividades, ideologias ou utilidades. Pronto, aqui ó, só a ética utilitarista aqui já morreu. Liberdade e autonomia. Nenhum ser humano pode ser coagido a obedecer a qualquer contra sua vontade racional. Ou seja, se eu, na minha decisão autônoma e racional, decidi que, cara, e por que
eu tenho que seguir essa lei. Não faz sentido nenhum. Eu não deveria ser obrigado a seguir essa lei, eu não deveria. Mas lembrando que o Estado que a gente mora, o Brasil, ele é um Estado coercitivo por natureza. Ele é errado por definição ética. Então, eu não tenho a opção de não seguir as leis. Nenhum imposto ou taxa ou contribuição pode ser exigida sem consentimento livre. E desde quando eu concordei com as leis do governo? E desde quando eu aceito o governo brasileiro? E desde quando eu assinei alguma coisa para eu precisar pagar esse monte de imposto que é imposto, é uma imposição, é uma taxa imposta? Nunca assinei nada que eu aceito essas coisas. Nenhum serviço compulsório, serviço militar, civil, laboral, pode ser imposto. Ou seja, o Estado formado por o governo brasileiro, formado por um monte de seres humaninhos, nem eles que estão lá na condição de manda-chuva, que mandam em nós, os donos da lei, poderiam estar sendo submetidos às leis, às próprias leis que eles fazem. E ainda assim a gente é obrigado a servir a serviço militar, né? Corpo e consciência. Nenhum ser humano pode ser submetido à intervenção médica ou tecnológica sem consentimento. Todo humano possui direito absoluto sobre o seu corpo e sua consciência. Sim, né? O meu corpo fica, vamos dizer assim, livre da minha ancestralidade, da minha família, depois dos 24 anos. Eu tô 25, né? É que é dos 24 aos 26. Dos 25 anos, que é a formação completa. E a gente não tem mais, teoricamente, a heteronomia dos pais. A gente já deveria ser um adulto pronto para a vida. É que antes dessa condição a gente é dependente ainda. A gente é heteronômico à família, a gente é heteronômico em relação aos pais. Nenhuma forma de manipulação psíquica, farmacológica ou digital pode ser forçada. Ou seja, aquilo que deve acontecer comigo é somente aquilo que eu autorizei. Informação e transparência. Todo exercício de poder deve ser público e transparente. Poder, política, né? A gente tem os 3 poderes: judiciário, legislativo e executivo. Tudo que se faz com o poder, porque eles que fazem, eles que controlam o exército, as forças militares e as leis, tudo deveria ser absolutamente transparente. Tudo, tudo, tudo. Nenhuma informação pessoal pode ser coletada sem consentimento livre. Ou seja, eu não teria obrigação nenhuma de ter um CPF. Eu nem queria participar disso, eu não precisava nada disso. Mas estamos num estado que ele não pede licença, ele simplesmente tem leis que a gente deve seguir e pronto. Nenhum sistema de vigilância pode ser aplicado contra indivíduos sem a sua ciência e aprovação. Justiça e sociedade. Nenhuma instituição pode deter monopólio da justiça. Ou seja, o Estado não pode ser o dono das leis e da justiça. Não da forma como é hoje. Todo humano tem direito de buscar arbitragem justa e independente. Ou seja, se eu tivesse num livre mercado, onde é que tivesse empresas especializadas em justiça, eu procuraria uma empresa jurídica dessas para resolver meus problemas jurídicos. Toda associação política deve ser voluntária e sua legitimidade só se sustenta no livre consentimento. Ou seja, para eu que quiser participar do Estado, eu preciso decidir querer. Nenhum humano pode ser perseguido por pensamento, expressão ou crença racional. Ou seja, liberdade de expressão. Futuro da humanidade. Nenhuma tecnologia pode ser usada para degradar a dignidade humana. O progresso, 16. O progresso só é legítimo se preserva a liberdade e a autonomia de todos. Ou seja, o Estado precisa preservar a liberdade e a autonomia para ser legítimo. Senão, não. Nenhuma geração tem o direito de comprometer irreversivelmente a dignidade das gerações futuras. Ou seja,
até as questões de leis e dívidas, né? Olha só o quanto a gente é escravo do governo, porque ele imprime, gera mais dívidas, e ele precisa imprimir mais dinheiro, e ele vai sempre aumentando a inflação, e condena todo o nosso futuro a gente sempre perder dinheiro ao longo do tempo. Isso condena as futuras gerações. Então ele já trabalha no mecanismo de punir o futuro já. Cláusula final. Estas leis não são convenções, mas princípios da razão prática. Qualquer Estado, organização ou poder que viole perde automaticamente toda a legitimidade. A verdadeira ordem mundial só pode nascer da liberdade, da dignidade e do respeito universal à razão. Ou seja, o Estado que a gente tem hoje, por definição, é ilegítimo. Meu Deus, será que eu vou preso falando essas coisas? Mas claro que eu não sou burro e eu sei que eu moro num Estado que é coercitivo e eu tenho que seguir as leis que ele impõe e acabou. Mas eu ainda tenho a liberdade de expressão para falar esse tipo de coisa. Ou até não ter mais liberdade de expressão. Ou seja, a verdadeira ordem mundial só pode nascer da liberdade, da dignidade, do respeito universal à razão. Ou seja, ainda há uma esperança para a humanidade da gente criar um verdadeiro Estado mundial. E essa é a proposta desse vídeo. O Estado mundial, ele deve, no mínimo, seguir esse manifesto à liberdade kantiana. No mínimo. Por questões de formalidade racional, formalidade lógica. Porque senão ele estaria se contradizendo por definição. Porque o Estado mundial seria essa coisa, né? A gente cria na nossa cabeça um sentimento de unidade, de pertencimento de todas as pessoas. O Estado é esse sentimento que a gente tem. Né? E daí, a única maneira de um Estado mundial realmente existir é se ele seguir uma coisa que Immanuel Kant já explicou lá em 1782, se eu não me engano, e até hoje a gente não entendeu. E por isso que eu preciso fazer esse vídeo explicando isso e repaginando os direitos humanos de forma indiscutível e irrefutável, porque senão todas essas regras são uma verdade lógica. E é com isso que eu me despeço e comprem o meu livro quando eu lançar ele. Valeu!